Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do momento em que você vai estar assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo, de qualquer maneira, independente do momento, ao nosso projeto de ensino da Casa do Pai, Igreja Cristã, a Escola de Servos. Como igreja, nós acreditamos que a nossa vida só tem sentido se servirmos. Por isso que o nosso programa de ensino se chama Escola de Servos. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe e que essa aula seja extremamente produtiva para a tua vida e para o teu ministério. Eu quero falar hoje sobre a essência da Casa do Pai. Por que Casa do Pai? Como é que começou essa história? Como é que nasceu essa igreja? E isso tudo é muito importante. Por quê? Porque igrejas não são lugares onde nós vamos frequentar. Você frequenta um clube, você frequenta uma agremiação, você participa talvez e vai a um supermercado, ao sacolão do teu bairro, ou até mesmo um colégio. A igreja é um lugar onde nós precisamos entender que é uma família espiritual, é um lugar de pertencimento. Seja muito bem-vindo, então, à Casa do Pai, Igreja Cristã, seja muito bem-vindo à nossa Escola de Servos. E eu quero começar aqui compartilhando com você algumas, deixa eu ver aqui, sim, vamos então, aqui, pronto, será? Aqui, pronto. Vou compartilhar com você algumas imagens aqui do meu PowerPoint, onde eu tenho algumas anotações que eu tenho certeza serão de extrema utilidade para você. O porquê do nome Casa do Pai? Porque, primeiramente, Deus nos deu o entendimento de que todo mundo precisa de uma casa. Todo mundo quer ter um lugar para habitar e a casa é um lugar seguro. Agora, com certeza, você já ouviu a expressão casa da sogra, não é verdade? Numa situação assim, por exemplo, um lugar onde você não pode bagunçar. Tá pensando o quê? Que aqui é a casa da sogra? Não, a casa da sogra não tem moleza, não. Pois bem, a casa é de quem? A casa é do Pai, o dono da casa. E aqui, então, a gente tem o entendimento daquilo que é o nome da nossa igreja. Casa do Pai, um lugar seguro, um lugar para você pertencer, e o dono da casa é justamente o Pai. Eu me lembro que no ano de 2015, no finalzinho do ano, comecinho de 2016, quando Deus começou a nos falar sobre essa proposta, sobre esse projeto, eu achei que iria se chamar Comunidade Cristã Casa do Pai. E a bispa Suami me lembrou de um detalhe: amor, é preciso que seja uma igreja. Por quê? Porque a igreja, ela é a maior autoridade que existe na face da terra. Daí, então, o nome Casa do Pai, Igreja Cristã. Entendendo isso, então, vamos continuar e seguir aqui no nosso PowerPoint. A igreja, a maior autoridade existente na terra. Por isso que Deus nos deu esse entendimento de sermos não uma comunidade, e nada contra aquilo que são as comunidades. O que nós entendemos é isso, que cada dedo ele tem um formato, mas todos eles estão ligados à mão. Cada família espiritual tem um formato. Deus disse que nós seríamos igreja, baseado na condição da autoridade dada à terra. E por que uma igreja cristã? Porque Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. Alguém certa vez me perguntou qual era o modelo da igreja. O nosso modelo é Cristo. Cristo é o nosso modelo. Então, nós somos a Casa do Pai, Igreja Cristã. Um lugar seguro que pertence
a Deus, que tem a autoridade da igreja, baseado, acima de tudo, em Cristo Jesus, o nome que é sobre todo o nome. E aí, então, nós passamos agora a um outro tópico dentro dessa nossa aula. Qual é a nossa visão? Primeiramente, é importante que entendamos aquilo que é a visão. O que é a visão? A visão é o que vai nortear a organização, o que vai dar direção à organização. A nossa visão, ela diz o seguinte: ser um lugar tão desejado de refúgio em meio às tormentas, de conforto em meio às dores, abrigo seguro num mundo tão conturbado, um lugar de festa, simplicidade e liberdade, onde a presença do Pai traz segurança. Entenda uma coisa, sabemos que no mundo vamos ter aflições, mas precisamos ter um lugar de refúgio, um lugar de conforto, um abrigo seguro. Um lugar onde você possa encontrar paz, alegria e refrigério. Esse lugar precisa ser um lugar de festa, um lugar de celebração, mas também um lugar de simplicidade e liberdade, porque o Pai ali está presente e isso nos dá segurança. Essa é a nossa visão. Esse é o nosso desejo, sermos justamente esse lugar nesse mundo tão complicado. A nossa visão, ela é baseada no texto de Salmo 27, versos 4 e 5. Olha o que Davi diz aqui. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. Por quê? No dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e colocar-me-á, pôr-me-á sobre uma rocha. O desejo de Davi era esse: eu quero ter uma casa onde eu possa morar todos os dias da minha vida e eu possa ter a certeza, ali eu vou contemplar a presença e a formosura do meu Deus. Por quê? Porque no dia da minha adversidade, disse Davi, ele será a minha proteção. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa certeza, sabermos que teremos luta, sim, teremos dificuldades, sim, teremos aflições, mas temos essa certeza, temos uma casa, um lugar onde podemos estar ocultos, escondidos, protegidos debaixo da bandeira do Senhor. A nossa missão é o detalhamento da razão da existência da casa do Pai. A missão de uma organização é isso, esse detalhamento. Para quê que a igreja existe? Se a visão é aonde ela quer chegar, a missão é a razão do ser, a razão da existência. Vamos então à missão da casa do Pai, para que você possa entender e conhecer melhor. A nossa missão é proporcionar ao homem a condição de desenvolver um relacionamento saudável em todos os níveis. E aqui eu olho e vejo 3 níveis: para com Deus, para com o seu próximo e para consigo mesmo. E eu digo para você, esse desenvolvimento de relacionamento não é exatamente nessa sequência. Por quê? Porque a palavra nos fala que aquele que não ama o seu irmão não pode amar a Deus. Pelo contrário, se ele não ama o seu irmão, ele é um mentiroso. Então, aqui nós podemos entender que, primeiramente, precisamos estar sarados no nosso interior para podermos nos relacionar bem com o nosso irmão, para então poder adorar ao nosso Deus. E como é que isso é possível? Através do amor de Deus. Sabendo que Deus te ama, sabendo que Deus me ama, sabendo quem eu sou em Deus, eu posso ser curado. Sabendo quem eu sou em Deus, eu posso amar o meu irmão. Sabendo quem eu sou em Deus, eu posso amar a Deus. E o texto que baseia a nossa missão é o grande mandamento
lá em Mateus capítulo 22, versos 36 a 39. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós lermos esse verso de trás para frente, o que nós vamos ver? Ame a ti mesmo, ame ao teu próximo e ame a Deus. Essa é a missão da casa do Pai. Apresentar a você quem você é em Deus, o quanto Deus te ama, para que, conhecendo esse amor, você possa amar a si mesmo, amar o teu irmão e amar então ao Senhor. Esses três níveis são vitais. Eu vejo uma grande necessidade desse trabalho na nossa vida, na minha vida. Tem muita gente que diz adorar a Deus, mas não consegue amar o seu irmão. E não consegue amar o seu irmão muitas vezes por quê? Porque não consegue amar a si mesmo. Quais são os nossos valores? Os valores da Casa do Pai, Igreja Cristã, estão baseados na parábola do filho pródigo. Nessa parábola nós vamos encontrar aqui 5 valores que eu quero compartilhar com você. Nós conhecemos muito bem essa parábola. Muitas vezes olhamos ali e vemos a figura desse filho pródigo, pródigo quer dizer louco, que pede a parte da sua herança para o seu pai ainda em vida e sai pelo mundo e gasta o dinheiro dissolutamente. Enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Quando o dinheiro acabou, o que aconteceu? Os amigos foram embora. Vem uma grande fome sobre a terra. Parece que miséria pouca é bobagem. Não é verdade? Cão danado, todos a ele. E agora, esse jovem que um dia tinha casa, tinha dinheiro, tinha amigos, agora não tem mais nada. E vai procurar emprego numa terra estrangeira, e ali, então, ele é indicado para ir tomar conta dos porcos, e nem vale-refeição tinha. Ele tentava comer da lavagem dos porcos e não conseguia. Nem isso lhe era permitido. Um dia, diz o texto, caindo em si, ele pensa: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, vou falar com ele, vou dizer para ele que eu pequei, vou reconhecer o meu erro. E aí o que acontece? Ele não fica apenas no projeto, no plano, ele toma uma atitude e vai até o pai. E quando ele aponta na estrada, onde estava o pai? Esperando por ele no portão da casa, no portão da fazenda. O pai corre ao seu encontro. O pai quebra todo o protocolo judaico. Correr em via pública, abraçar alguém que estivera com porcos. Esse jovem era um imundo, mas para o pai, a religião não importava. O importante é que o seu filho, que estava perdido, for achado. Ele manda fazer uma festa, dá ao filho um anel de autoridade, sandálias, dá a ele roupa nova e manda matar o bezerro cevado, o filho mais velho, aquele que ficara na casa, que nunca saíra da casa. Quando ouve falar dessa festa, ele pergunta: mas que festa é essa? Olha, o teu irmão voltou. E o filho mais velho entra em crise. Discute com o pai explica para ele, parece que ele não consegue entender. Muito se fala sobre o filho pródigo. De uns tempos para cá, eu tenho ouvido muita gente falando sobre o irmão mais velho, o filho mais velho. Mas durante toda a minha vida de crente, eu ouvi falar muito pouco sobre o pai. Curiosamente, o pai não foi atrás do filho, mas permaneceu na casa esperando. E no momento em que o filho veio, ele estava pronto para recebê-lo. O trata com amor, o trata com carinho. São esses valores que norteiam a Casa do Pai, Igreja Cristã. O primeiro deles é apresentar a paternidade de Deus na terra.
nós temos um Deus que é Pai, que está presente entre nós e que nos ama. Lucas, capítulo 15, verso 12, diz assim: o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. E o pai repartiu a sua propriedade entre eles. O amor do pai é tão grande que ele nos dá a liberdade para escolher o que vamos fazer. Essa paternidade, não de um pai carrasco, mas de um pai que nos ama e nos dá liberdade, que nós queremos apresentar aqui na terra. O segundo valor é o valor do evangelismo. E aí, então, o que nós entendemos como evangelismo é aprender o amor do Pai para ensinar ao ser humano o valor desse amor. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. Se eu não conheço o amor de Deus, eu não posso falar desse amor. Preciso conhecer a paternidade, mas preciso também compartilhar dessa paternidade. A seguir levantou-se e foi-se para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu ao filho, o abraçou e o beijou. Tem um pai que te ama, tem um pai que me ama, e o mundo precisa saber que existe um pai que ama esse mundo perdido. O terceiro valor é o valor do ministério, é o valor do serviço. Resgatar a condição de filho de Deus, valorizando aquilo que é o ser humano. Lucas 15, 22 diz assim: mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Ok? Quero voltar aqui para lembrar a você, resgatar a condição de Deus, de filho de Deus, valorizando o ser humano. Servir, o ministério, é a coisa mais importante. A condição que temos de sermos filhos e podermos ter a certeza de que, porque somos filhos, podemos servir. Em quarto lugar, o valor do discipulado, que é nada mais do que levar o homem a se reconciliar com Deus, o homem perdido. E isso envolve não apenas a pregação do evangelho, mas um trabalho de continuidade. Esse precisa ser o nosso entendimento. Esse é o sonho de Deus para nós como igreja. Não apenas pregarmos o evangelho, mas promovermos essa reconciliação desse homem perdido, trazendo assim a transformação a ele. Em Lucas 15, 24, o pai diz assim: esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E então eles começaram a festejar. Discipulado é isso. Discipulado é trazer o morto de volta para a vida. É ir buscar o perdido e fazer com que ele se encontre. O discipulado deve ser festa. E em quinto e último lugar, o valor da adoração. Nesse valor, nós enxergamos que o importante é levar o homem a desenvolver uma visão holística, uma visão plena, um relacionamento saudável em todos os níveis. Adorar em espírito e em verdade. Foi o que Jesus disse que era importante para a mulher samaritana lá em João 4. Por quê? Porque se o necessário, o que importa é adorar em espírito e em verdade, tem muita gente adorando na carne e em mentira. Guiar o homem a desenvolver um relacionamento saudável em todos os níveis. E eu falo então aqui rapidamente sobre o filho mais velho. Ele encheu-se de ira, Lucas 15, 28, e não quis entrar. E o seu pai saiu e insistiu com ele. Sempre esteve na casa, mas não era transformado, não conhecia o amor do pai. E mesmo assim, o pai não desistiu dele. A casa do pai, igreja cristã, tem os seus valores baseados
naquilo que são esses tópicos da parábola do filho pródigo. E eu encerro aqui com o último tópico, o tópico da comunhão, quando a gente consegue ver o pai indo buscar o filho, insistindo com o filho para que o filho voltasse justamente para estar com ele. Cada situação dessa, para nós, tem muito valor, para nós, tem muita importância. Nós vamos ficando por aqui nessa primeira aula, onde falamos sobre aquilo que é a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. Onde falamos sobre a parábola do filho pródigo. Que Deus te abençoe, que você se disponha a ser um servo, porque o maior de todos é aquele que serve. Um grande beijo, até uma próxima aula na nossa Escola de Servos. Tchau, tchau.